Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Rosa Martins, coordenadora do LEPGEL. Desejo a todos aí uma boa roda de conversa. Obrigado a Tamara, que está coordenando, né? A gente vem aí mais de ano. É a 12ª, essa aqui? Isso. 12ª roda de conversa, né? Com diferentes temas e diferentes coordenadores. Então, uma gratidão aí para a Tamara estar à frente. Esse tema muito importante, presente no nosso dia a dia. Gratidão à professora Rosângela de dispor desse seu tempo aí para dialogar com a gente. Daqui a pouco chega a Leia também, que é uma parceira aí de longa data. Obrigada ao pessoal do LEPGEL, aos estudantes que estão aqui na sala, da graduação, da pós-graduação, enfim. E depois a gente grava e depois coloca no nosso YouTube, então fica disponível lá, outras pessoas podem visualizar em outros momentos, tá bom? Que tenhamos uma noite bem promissora hoje, tá bom, professora? Obrigada, professora Rosa. Eu agradeço ao LEPGEL e a possibilidade de trazer esse espaço de debate tão importante de educação inclusiva. A gente tem como costume o bolsista, o pesquisador que propõe a roda, fazer uma introduçãozinha de como chegou nesse assunto. Então, eu tenho trabalhado há muitos e muitos anos, desde a graduação, com educação inclusiva, lá no Habitat na UFSC, depois como docente na UDESC, pelo LEPGEL. E no final do ano passado, a gente começou a fazer o meu pós-doutorado com a professora Rosa. A gente foi investigar a disciplina de educação inclusiva e o currículo de geografia. E daí a gente descobriu que dos currículos de geografia da região sul, dos 19 PPCs que a gente investigou, 6 não tinham a disciplina de educação inclusiva, embora a gente tenha toda uma trajetória de legislações que falam da importância da educação inclusiva, da formação de professores para atuar na educação inclusiva. Então, eu propus para o laboratório, para as minhas colegas, a possibilidade de a gente discutir. E agora estamos concretizando nessa 12ª roda, e fico muito feliz pelo convite da professora Rosângela e pelo convite da professora Leia, que em breve estará aqui conosco, para participar e ampliar esse nosso debate, trazer provocações, trazer um pouquinho da trajetória de vocês. Eu vou te apresentar, professora Rosângela, e já de antemão lhe agradeço pelas contribuições e pela sua disponibilidade. Professora Rosângela Kittel tem a graduação em Educação Especial com habilitação em Deficiência Mental pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Deficiência Mental pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestre em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atuando na Secretaria Municipal de Educação como diretora de formação de educação infantil, diretora de administração escolar, gerente de formação permanente. Ultimamente, a professora tem trabalhado como professora da Sala de Recursos Multifuncional, integrando a equipe de educação especial da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, o EBIAS. E foi lá que eu conheci a professora Rosângela, quando eu fui fazer o meu doutorado, e virou uma parceira nessa trajetória de educação inclusiva. Muito obrigada, professora. Bem-vinda à nossa roda. Obrigada, Tamara. Para mim é sempre uma grande alegria poder contribuir com a formação inicial, poder contribuir com os colegas, né? E acima de tudo, é um ato político, porque é uma forma de eu retribuir minimamente tudo que a escola pública me deu. E a minha formação toda foi na escola pública. Então, é uma das bandeiras, se não a principal, lutar por um ensino público gratuito de qualidade. E então poder contribuir, poder retribuir um pouco, né, de tudo que eu ganhei da escola pública, das instituições de ensino público, também é um ato político. Então é uma grande alegria poder estar aqui compondo essa roda, uma roda de conversa. E eu vou falar deste lugar, que é o lugar de escola. Eu tenho 33 anos de exercício da profissão, dentro de políticas públicas, né? Ora como propositora de políticas, ora como executora, sempre fazendo esse balanço que eu digo para nunca perder a referência de nenhum dos lugares. Isso é bastante importante, né?
mas as melhores histórias que eu tenho para contar são da escola. Sou uma apaixonada pela escola. Eu vou usar uma apresentação, como eu disse anteriormente, que é para não perder o fio, né, da nossa discussão. Nós temos agora 15 para 7, então eu vou ter um teto aí até 7h05, né, 7h10, vai ser o tempo que eu vou estar fazendo essa explanação. Eu trouxe alguns elementos para a gente pensar, que é esse, eu entendo que esse é o papel do professor. Dar o que pensar. O que vocês vão fazer com isso, eu não tenho o menor gerenciamento, mas eu trouxe coisas para que a gente possa pensar, que a gente possa refletir e daí trocar impressões de lugares diferentes, né? Eu vou botar a apresentação aqui, um minutinho. Aqui. Quando estiver aparecendo, tu me diz. Pode deixar. Tá aparecendo, professora. Ok, então vamos lá. Bom, o que eu trouxe para a gente poder pensar são alguns marcos teóricos que orientam, então, a organização e a oferta de uma educação inclusiva. É desse lugar que a gente vai estar refletindo. E daí eu começo fazendo essa provocação, que a questão não se resume a como incluir, mas por que incluir? Por quê? O como a gente pode estar mencionando ou relacionando com técnicas, né, estratégias, e aí também a gente rompe com uma outra dicotomia, que é, existe um jeito de ensinar cada pessoa com deficiência. Daí a gente vai estar falando numa questão categorial, e vocês vão entender por que a gente está desconstruindo esse modelo. Então, a reflexão inicial é, por que incluir? Que é muito maior do que como incluir. Inicialmente, trazer essa distinção conceitual. Uma coisa é educação especial e outra coisa é educação inclusiva. A educação especial ela é uma modalidade de ensino e ela tem um público definido. Uma modalidade de ensino que ela é transversal às etapas, né, educacionais. Então, onde houver público da educação especial, lá deverá haver um suporte, um apoio dos serviços da educação especial. E ela perpassa todos os níveis e todas as etapas. Educação infantil, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, né? Ela está em todos os níveis e etapas da educação. E ela tem também um público definido, que a gente vai ver a seguir, que são as pessoas com deficiências sensoriais, as pessoas com transtorno do espectro, que estão dentro do transtorno do espectro autista, e altas habilidades, deficiência intelectual. E daí entra entre as múltiplas e outros transtornos. Isso é educação especial, uma modalidade de ensino. Pense que nós temos, por exemplo, educação quilombola é uma modalidade, educação de jovens e adultos é uma modalidade, educação especial também é uma modalidade. E, de outro lado, nós temos a educação inclusiva, que ela é um paradigma educacional, e o público são todos nós, não tem um público recortado. E ela funciona como um grande paradigma. Aqui está o público da educação especial. Deficientes sensoriais, cego, surdo ou baixa visão, perda auditiva, as deficiências intelectuais, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação. Notem que esse é um público recortadinho, esse é o público da educação especial. Tá? Portanto, a educação especial e a educação inclusiva não são sinônimos. Elas se complementam e possuem campos de atuação distintos, currículos distintos, mas elas se complementam. O que acontece é que nós acabamos transformando educação inclusiva como um sinônimo de educação especial. Então, a gente já começa, né, clarificando isso, dizendo, olha, gente, não são sinônimos. A educação especial é uma modalidade de ensino, tem um público definido, e a educação inclusiva é um paradigma educacional. E a gente vê isso de maneira agora mais recortada. Mas olha só, temos os transtornos também. Aonde que fica? Descalculia, dislexia, disgrafia, afasias, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do processamento auditivo central e muitas outras coisas. Porque eles também estão nas escolas, mas eles não são da educação especial. Eles são transtornos de aprendizagem.
Isso é bem importante que a gente possa fazer essa distinção. E esse conteúdo, ele está presente na Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política de 2008, que define qual é o público da educação especial. Mas os transtornos de aprendizagem fazem parte também dessa diversidade que compõe as nossas escolas. E nos cabe, como professores, como educadores, como pessoas que trabalham dentro de instituições de ensino, conhecer esse campo também. Por quê? Porque a gente tem uma questão que pode ser definida como interseccionalidade. Quando a gente olha para uma turma de sala de aula, a gente vai perceber que existem diferenças. E essas diferenças vão compor essa turma de maneira plural, que vai definir estilos de aprendizagem diferentes, tempos de atividades diferentes, de aprendizagem diferentes, e a gente vai ter que olhar para isso de maneira ampla. A interseccionalidade aqui entendida, né, como esse atravessamento que está conectado principalmente com raça, deficiência e gênero, mas a gente tem a nacionalidade, que vai também atravessar essa pessoa, a sua cultura, a sua orientação sexual, isso tudo compõe essa pessoa, constitui esse sujeito que vai ter necessidades de apoios educacionais distintos. Então, é nesse lugar que a gente precisa olhar para uma sala de aula, nós como educadores, né? Considerando todos esses elementos, para que a gente possa entender e oferecer uma educação inclusiva. Então, todas essas diferenças, elas compõem a diversidade de uma sala de aula. Bom, isso posto, eu vou trazer uma questão, vou colocar aqui na roda uma questão que está conectada à nossa cultura. Por quê? É uma frase aqui do professor Adriano Nuremberg, agora eu notei que ela não está referenciada, mas é dele. Ele diz: a cultura de uma sociedade estabelece quem são os sujeitos com direito a uma vida digna. Daí eu vou pensar lá na escola, eu vou pensar nos bancos escolares, pode ser na universidade, eu estou falando de escola porque eu sou mais conectada com a educação básica, né? Ensino fundamental. Mas pense na universidade, pense na turma onde você está inserido. Quantas necessidades diferentes que compõem essa turma? E quem está compondo essa turma? É outra pergunta importante também. Quem são as pessoas que têm acesso ao ensino superior hoje? E a cultura, com esse conjunto de regras, de crenças, de hábitos, de costumes, acaba dizendo quem são as pessoas com direito de estar nesses espaços. E a gente tem feito essa discussão nos últimos tempos com muito mais ênfase, né? Com muito mais propriedade, a gente tem questionado isso. Por exemplo, eu fiz toda a minha escolaridade, toda, até o mestrado, sem nunca ter tido um colega com deficiência. Essa realidade já é diferente para vocês. Hoje nós temos as pessoas com deficiência nesses espaços, mas por que não havia isso antes? Por que elas estão chegando agora nas universidades? Porque a cultura onde nós estávamos inseridos, até há pouco, e ainda experimentamos, né, resquícios disso, estabelecia quem eram as pessoas com direito a ir para uma universidade e aquelas que deveriam ficar em casa ou não ter acesso à educação. Então, note, esse é um outro paradigma importante para que nós, educadores, possamos refletir sobre a nossa prática e entender por que, ao entrar numa sala de aula, é necessário que a gente reconheça as diferenças e ofereça os apoios adequados para criar acesso a todos que estão naquela sala de aula. Porque na hora que a gente não reconhecer isso como um direito, né, como uma questão de justiça social, a gente vai acabar criando um ensino ofertar um ensino homogêneo, e isso vai discriminar e vai acabar expulsando grande parte dos estudantes daquela turma. A cultura de uma sociedade estabelece, então, quem são os sujeitos com direito a uma vida digna, é o que nos conduz à outra parte agora da reflexão. E a gente vai pensar 3 modelos de concepção de deficiência para poder entender quais são os paradigmas, os marcos
os referenciais teóricos que orientam uma prática inclusiva. Daí eu já faço uma provocação para vocês. Pense o que tem de cada um desses modelos dentro do teu coração, né? Dentro das tuas crenças, dos teus costumes, das tuas concepções. O que tu carrega do modelo místico, caritativo ou religioso, o que tu carrega do modelo biomédico e o que tu carrega do modelo social. Pensa sobre isso, porque é isso que vai estar transbordando nas tuas práticas. Na hora que você vai ministrar uma aula, assumir uma cátedra, né, ser o docente de uma turma, o conteúdo, ele vai se fazer presente, com certeza, mas as tuas concepções é que vão comunicar do lugar que tu está falando e que vão referenciar, que vão ser disruptivas, vão criar deslocamentos conceituais ou vão referenciar e referendar e reforçar preconceitos. Então, está posta aí a nossa primeira provocação. O que tem dentro de cada uma, sobre esses 3 modelos de concepção de deficiência que a gente vai aprofundar agora. A gente começa com esse modelo místico, também conhecido, né, como modelo caritativo ou religioso. Nesse tempo social, nós tínhamos uma sociedade que acreditava que ter uma pessoa com deficiência na família era uma tragédia, que era um castigo, que Deus mandava um castigo, enviando para aquele seio familiar uma pessoa com deficiência. Logo, o que a gente fazia com isso? Escondia. Eu trouxe aqui a roda dos expostos como um dos exemplos, né? Que é esse artefato de madeira, com essa pequena janela, onde o bebê era depositado e aquilo girava, então, para dentro, né, da instituição, essa instituição sempre de cunho religioso, que assumia a guarda daquela criança. Essas crianças com deficiência eram depositadas, via de regra, nesses locais religiosos, por quê? Se acreditava que precisavam ser pessoas muito caridosas, muito altruístas, para poder cuidar daquele ser, que talvez nem fosse tão humano, né? E não era digno de viver, de compartilhar a sociedade. Então, nesse tempo desse modelo social, as pessoas com deficiência eram altamente segregadas. Eu trago aqui um exemplo clássico, e quem não conhece, por favor, traz essa história, mas eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Que é a história desse Hospital Colônia de Barbacena, é um hospital psiquiátrico que fica em Minas Gerais, fechado já há muito tempo, mas que abrigou e é um ícone, né, do que significa a segregação e o que significa uma sociedade eleger quem são as pessoas com direito a uma vida digna. Durante 2 décadas, 60 mil pessoas morreram dentro desse hospital. É um número muito chocante. Vocês vão achar documentários na internet que chamam Holocausto Brasileiro. Bem fácil. Bota lá, Holocausto Brasileiro, vocês vão achar documentários sobre essa história do Hospital Colônia de Barbacena de Minas Gerais. Notem ali que os registros, o que se achou de pesquisas, né, por registros, foi a Daniela Arbex que fez esse registro. 70% dos ocupantes do Hospital Colônia de Barbacena era composta por negros, indígenas, mães solteiras, né, público LGBT+, crianças abandonadas com ou sem deficiência. 70%. Isso aqui é o ápice de uma política de eugenia. É o ápice. Mas define, né, materializa aquela frase. A cultura de uma sociedade define quem são as pessoas com direito a uma vida digna. E nessa sociedade, nesse modelo místico, caritativo, religioso, as pessoas com deficiência não eram dignas, né, de ter um convívio social, logo eram segregadas. A gente rompe com isso com um grande movimento antimanicomial que começa a desestruturar essas crenças. Isso acontece no final da década de 80, e a gente tem Nise da Silveira, uma mulher corajosíssima, né, uma psiquiatra, que ela é o ícone também desse movimento. Tem um filme sobre ela, vale a pena também, se vocês ainda não viram, chama Nise da Silveira. É quando esse movimento, então, traz esse slogan, saúde não se vende, loucura não se prende,
na busca por políticas públicas antimanicomiais. É quando a sociedade brasileira começa a discutir isso, de tirar da segregação, de devolver para o convívio social pessoas, né, até então consideradas não dignas dessa relação. Isso se soma às nossas legislações, esses marcos legais, eles dão sustentação a essas políticas. Isso é super importante, porque a cultura dessa sociedade, ela vem sendo permeada por legislações que sustentam isso. E aí a gente trouxe aqui a Constituição de 88, um trecho muito rápido que fala que educação é um direito de todos. Isso hoje parece tão óbvio, mas não era, porque todos não iam para a escola, né? De maneira bastante comum, acontece lá no churrasco de domingo, o vô pode dizer assim, mas na minha época que escola que era boa, porque todo mundo obedecia o professor, né? Todo mundo estudava, todo mundo era dedicado. Pergunta para o vô quem era todo mundo. Começa por aí, porque todo mundo não era todo mundo eram alguns poucos, porque existia uma seleção natural que era a própria sociedade que fazia. Primeiro, pessoa com deficiência não ia para a escola, era ponto pacífico. Pessoa que tivesse algum tipo de transtorno de aprendizagem, a gente não falava disso à época, mas sempre houve dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno de déficit de atenção, isso sempre houve. A gente só não sabia reconhecer. Então, aquele menino, aquela menina que começava nos anos iniciais e ela não tinha êxito na escola, ela era considerada não apta à escola. E daí não se mandava mais para a escola. Fazia lá, primeiro, segundo, terceiro ano, anos iniciais, e depois ela ia para a lida, como a gente diz no interior. Não, ele não deu para o estudo. Esse meu filho não deu para o estudo, né? Isso era muito usual antigamente. E ele ficava na lida. A lida aprendia trabalhos domésticos e rurais, e acabava assumindo, tendo um lugar, uma função social, mas que não estava conectada com a academia, porque todos não iam para a escola. Então, quem ia para a escola, sim, era dedicado, sim, tirava boas notas, sim, tinha êxito, sim, obedecia o professor, né? E era um outro tipo de escola que atendia a um público muito seleto. Com a Constituição Federal de 88, se amplia esse movimento da democratização da educação, se amplia, dizendo é um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa no exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E ainda dá ênfase em igualdade de condições, de acesso e permanência. A gente ainda está buscando isso, mas está lá, desde 88. Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Quando a gente fala acesso, é acesso aos bens, aos serviços, ao conhecimento historicamente produzido e organizado por homens e mulheres. É isso. Então, se eu não consigo promover o acesso, eu não estou dando conta de um texto da legislação de 88. E como que eu promovo o acesso? Oferecendo os apoios adequados. Para isso, eu preciso conhecer essa pessoa, entender quais são as suas necessidades, as suas especificidades. Por isso que o ensino categorial não funciona, porque não dá para colocar as pessoas dentro de uma caixinha de um diagnóstico e achar que eu vou ensinar toda pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista do mesmo jeito. Que eu vou ensinar toda pessoa que é cega do mesmo jeito. Isso não funciona. A gente já acreditou nisso, mas não funciona. Isso funciona dentro da teoria do modelo médico, que foi importante. Quando a gente rompe com aquele modelo segregacionista, que vem, né, com ápice, com o movimento antimanicomial, a gente, sociedade, a gente entende o quê? Não, olha, dá para botar essas pessoas a conviver com todo mundo, desde que ela tome o remédio certo. E foi muito bom, porque a gente conseguiu romper com a segregação, tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, tirar as pessoas das instituições especializadas para deficientes. Foi muito importante o modelo médico. A questão é que foi, mas embora continue sendo um modelo que está arraigado, né? Parece que está no nosso DNA.
Por isso que eu pergunto, quanto dele existe em você? Nesse modelo médico, se inaugura, então, a questão da medicalização. Nessa concepção, a pessoa com deficiência é entendida como passível de correção, de ajustes. E se criam, então, serviços dentro das próprias escolas que acabam sendo vistos e funcionando como panaceia, cura para todos os males. Eu estou falando desse lugar como professora da educação especial, porque eu fiz parte dessa história. Eu também acreditei nisso, que essas pessoas eram passíveis de serem ajustadas, normalizadas e entregues de volta ao convívio junto com seus pares normais. A gente fez isso, né? A lesão era considerada uma doença, por isso que ela tem um CID, um código de identificação de doença, a gente chama que essa criança tem um prontuário dentro da escola, lá na educação especial, e sim, a gente entende, né, naquele modelo aqui, o modelo médico, se entendia que a limitação era um sinônimo de incapacidade. Nasce daí, fortemente, a questão do capacitismo, quando se conecta, né, como sinônimo, um corpo de lesão igual à incapacidade. Esse é o capacitismo. Quando eu entendo que uma pessoa que tem um corpo com lesão não é funcional, não tem condições de, né, que ela tem uma limitação que impede ela do desenvolvimento pleno das suas funções. Nesse modelo, se entende que essas pessoas com deficiência precisam de lugares especiais, técnicas especiais, métodos especiais. Logo, se eu não estudei para trabalhar com elas, não é de minha responsabilidade. Gente, esse discurso ainda permeia as nossas práticas escolares. Por mais que seja um modelo que eu estou falando nessa sociedade, e daí de quando que é isso? Bom, nós temos um rompimento de legislação que é de 2008, 2007, nós já vamos falar sobre isso. Então, olha quanto tempo que se foi aí. Essa medicalização da educação, ela não vem só para as crianças, não vem só para os estudantes. Professores também começam a usar muita medicação. Quando estou fazendo essa fala presencialmente e estou com muitos professores, eu costumo dizer, quem aí não tem uma fluoxetina na bolsa? Por quê? Porque a gente está em descompasso. A gente está com uma escola que tem um formato ainda muito parecido lá com o modelo caritativo, né, onde todo mundo vai obedecer, todo mundo vai copiar, todo mundo vai estudar, todo mundo vai fazer as mesmas coisas no mesmo tempo, do mesmo jeito. No nosso imaginário está isso, mas lá na prática não funciona desse jeito. Então, não é só o estudante que está tomando medicação, o professor está tomando um remédio também, porque não está dando conta desse desalinho que existe aí. Tá aí, ó, o que eu acabei de falar. Nesse modelo, o modelo médico da medicalização da educação, se tem a crença que todo mundo consegue aprender ao mesmo tempo as mesmas coisas e no mesmo lugar. Nem remédio está dando conta disso. Aliás, se tivéssemos um remedinho que fizesse isso, nós, né, professores, seríamos dispensáveis já. Fica muito parecido com essa chart aqui, que eu gosto muito dela, onde o professor diz, bom, para ser justo, todos precisam fazer a mesma prova. Por favor, subam naquela árvore. Olha a felicidade do macaquinho. Ele sempre tira 10 nessa disciplina. E olha o desalento do jacaré. Olha a cara do rinoceronte. Sempre fica de recuperação e sempre é reprovado. Percebam como isso está desalinhado. Querer que todo mundo aprenda do mesmo jeito, ao mesmo tempo, as mesmas coisas e com o mesmo rendimento. Não funciona assim, não funciona. Mas a gente, por alguma maneira, de alguma forma, ainda está muito conectado com essa falsa crença, né? Bom, as legislações, e eu estou terminando, as legislações, elas inauguram, então, um novo tempo, e nem são tão novas. A Declaração de Salamanca tem 29 anos, que é uma convenção internacional que o Brasil pactuou, né? Diz que as escolas devem acolher todas as crianças, independente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais. Depois a gente vem para a Convenção da Guatemala, 2001, que reitera isso, mas o nosso marco é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, de 2007. Foi 192 países pactuaram sobre isso. 2009, a presidente Dilma incorpora isso à Constituição, torna aquele texto constitucional.
E em 2008, então, nós temos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que traz um outro conceito do que significa ser deficiente, pessoa com deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI 2015, reitera isso, né? Corrobora com essa nova concepção que a gente chama de modelo social. Esse modelo social, então, 2007, 2008, 2009, né? Ele diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo, que em interação com uma ou mais barreiras tem, né, a sua participação, a sua efetiva participação cerceada em questões de igualdade de condição com as demais. É aquilo que eu mencionei antes, quando a gente diz não dar acesso, né, impedir ou dificultar o acesso aos bens, serviços e conhecimentos historicamente produzidos e organizados pelos homens, é fazer com que as pessoas sofram, experimentem a experiência da deficiência. Isso passa a ser deficiência. Não se nega o corpo com lesão, mas a experiência da deficiência, ela vem a partir do sentimento de opressão frente à falta de apoios e ao cerceamento do acesso. A ilustração traz isso. Notem a diferença de uma pessoa cadeirante frente a uma escada e de uma pessoa cadeirante frente a uma rampa. Qual a diferença de uma escada para uma rampa? A rampa todo mundo usa. Essa é a diferença. Então, isso está posto também na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, 2015. E é isso, né? O modelo social, ele fala desse lugar. Existe um corpo com lesão, mas a deficiência ela é resultado da opressão e da discriminação. Tá? Portanto, é possível, sim, que uma pessoa tenha um corpo com lesão e não experiencie a deficiência, se ela tiver os apoios adequados. 2 exemplos clássicos aí, mas podemos ter outros tantos. Pessoas com deficiência que deixaram um contributo valioso para a nossa humanidade, mas que tiveram os apoios adequados para poder desenvolver, né? Acessar o conhecimento, aos bens, aos serviços e desenvolver, ter produção também produtiva e criativa. O capacitismo, como eu disse, é essa conexão, né, que a gente tem de colar a incapacidade a um corpo com deficiência, considerando que aquele que não tem autonomia, que não tem autonomia plena ou não tem dependência plena, ele não é capaz de exercer com plenitude os seus direitos, o que não é verdade. A gente pode ter pessoas com dependência, né, mas que podem exercer autonomia. Todo mundo aqui é interdependente, já foi, ou será, ou ainda é. Porque alguém deu uma madeira para você, alguém trocou sua fralda e eu não sei o que o futuro reserva. É a questão da interdependência. Tá? Autonomia é eu poder decidir o que eu quero, é diferente. Então, aí é um exemplo clássico, né? Quando você dá para a pessoa, quando você oferece os apoios adequados à pessoa com deficiência, a gente ainda tem pessoas, né, que pensam assim, nossa, não é que ela faz mesmo, não é que ela é capaz de superar. Gente, claro que é, né? É só você dar os apoios adequados, a pessoa vai ter condições do seu desenvolvimento pleno se acessar isso. Resumindo, no modelo místico, você entende a deficiência como um castigo, você que é alguém que precisa de cuidados virtuosos, né? E a pessoa é segregada. No modelo médico, a origem da deficiência está no corpo, é um problema da pessoa. O professor diz assim, bom, eu ensinei, se ele não conseguiu aprender, o que eu posso fazer? Né? Se desresponsabiliza do processo de aprendizagem, classifica corpos entre normal e anormal, e a pessoa que tem que se adaptar, que se vire. O modelo social diz que não. Existe o corpo com lesão, mas que se não houver os apoios adequados, ela passa pela opressão da experiência da deficiência. Né? E o contexto que é excludente, ele que exclui. E a diferença é uma variação humana. Gente, não dava para não trazer Paulo Freire, né? E dizer que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético. Não é um favor que a gente pode ou não conceder uns aos outros. Portanto, incluir é ir ao encontro do outro, conhecer o outro, né? Saber o que esse outro necessita. Diferentes jeitos de ensinar ampliam o direito de aprender. É isso, é a variabilidade.
Bom, é isso. Terminando aqui, acho que deu, parei. Obrigada, professora Rosângela, era para ficar a noite inteira ouvindo, porque fez esse importante resgate, trouxe muitas coisas para a gente pensar como o incluir e os olhares que a gente tem para um corpo com lesão e para esse estudante que está inserido no sistema regular de ensino, eles se alternam ao longo da história, e como é recente também, né? Se a gente for pensar na história da educação e na história das nossas práticas de ensino na escola, esse lugar da educação básica é fundamental para a gente aprender e para a gente ir se constituindo. Sim, Tamara, eu diria assim que começa pela gente, tá? Professor. Pense cada um, por isso que eu deixei a provocação, o que você sabe sobre o que é ser uma pessoa com deficiência? Aonde que você aprendeu isso? Porque muitas pessoas aprendem na família, ou no círculo religioso, ou na televisão, né? Aprendem ali. E o problema, a Chimamanda diz, né, que é essa escritora nigeriana, ela diz que o problema da história única não é que ela não seja verdadeira, é que ela só traz uma face da história, e daí ela cria estereótipos. Então, te abre para isso e vê o que tu carrega dentro de ti, da tua concepção do que é ser uma pessoa com deficiência. Porque se tu for dar aula para uma pessoa com deficiência e não acreditar no potencial dela, não entender o que ela está fazendo ali, né? Porque tem professor que diz assim, mas por que não está na PAI? Está dizendo, eu acredito que essa pessoa tem que ficar segregada numa instituição com pessoas especializadas, técnicas especializadas, está lá no modelo caritativo e no modelo médico. Então, se eu for com essa concepção, gente, eu não faço nem planejamento adequado para isso. Tu sabe, Tamara? O professor não vai nem se mobilizar para trazer um recurso adaptado, para fazer um planejamento adequado, porque ele não acredita que aquela pessoa deva ocupar aquele espaço. Né? Mas é isso. É uma defesa cotidiana desses direitos. Te agradeço, prof. Eu vou chamar a professora Leia de Andrade para conversar com a gente. E, pessoal que estão assistindo, anotem as dúvidas, perguntas, contribuições, podem ir colocando no chat. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para conversa, para tirar essas dúvidas. Aproveitem esse espaço com as nossas professoras maravilhosas que estão aqui nessa noite. Olá, boa noite. Agora deu certo, né? Meu Deus, deu uma travadinha. Bom, boa noite, gente. Espero que todos estejam bem, com saúde. E muito bom estar aqui nessa casa de volta, mesmo que virtualmente, né? Onde foi minha casa por 6 anos. E agora um pouquinho distante, mas estamos sempre juntas, né? Sempre de alguma forma trabalhando aí, conversando, trocando figurinhas juntas. Obrigada, bom, vou agradecer a Tamara pelo convite, a Rosângela, que foi uma parceirona durante meu doutorado, trabalhei na escola dela, colhi muitos dados na escola dela, me recebeu muito bem, então uma parceira aí nossa de muito tempo, né, Rosângela, já junto com as pesquisas nossas na UFSC. E, bom, acho que eu posso projetar, né, Tamara, a minha apresentação? Pode sim, Leia. Para dar... Enquanto isso, eu vou te apresentando, professora Leia, pode ser? Pode ser. A professora Leia de Andrade, graduada em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado também em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou estágio de doutoramento no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Portugal. É professora no Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina
e na Universidade Estadual do Paraná. Já atuou como professora de Geografia no ensino básico e no ensino superior na UEM e na Unesp. Foi minha colega de Labicat, na UFES, que é uma parceira de longa data, e uma pesquisadora e professora com muita história para trazer para a gente hoje. Obrigada, Laé. Obrigada, Tamara. Bom, estão visualizando a apresentação? Estamos sim. Ah, tá jóia. Bom, então vou iniciar minha fala dando um pouco de continuidade na fala da professora Rosângela, principalmente no sentido que ela, né, trouxe as questões da legislação, do modelo social. Então, o modelo social é uma base, né, que nos fortaleceu aí nos nossos estudos a partir da geografia durante esses últimos anos. Então, a gente recorreu ao próprio modelo social sobre a deficiência, né, sobre as pessoas com deficiência, para justamente explicar o sentido, né, que as pessoas elas se ocupam pelo espaço geográfico. Então, um pouco da minha fala vai complementar, né, o que a Rosângela já pontuou, e com um foco um pouquinho mais amplo, né, no sentido de falar das condições da universidade, das questões de acessibilidade e mobilidade pelo espaço, das pessoas com deficiência, né, e aí com um recorte a partir das pessoas com deficiência visual, que é o nosso campo, né, um pouco maior de conhecimento, e a formação dos professores. Então, nesse sentido, a gente pode identificar que para o ensino superior, a inclusão de pessoas no ensino superior, ela integra, né, o conjunto das políticas de cotas. Então, a partir das políticas de cotas, que foi um decreto de 2012, passou-se a pensar a inclusão, né, dessas pessoas no ensino superior. Porém, a política, né, que inclui os estudantes com deficiência, ela só foi criada a partir de dezembro de 2016. E a implementação dela só aconteceu em 2017. Então, se a gente for avaliar o tempo, né, que acontece essa implementação e qual é o efeito dela dentro das universidades, como que ela tem acontecido, como que ela tem sido explorada pela comunidade acadêmica, a gente passa a entender que é um tempo curto, né? Que é um tempo restrito e de 2017 para cá. E isso vai influenciar justamente na identificação que temos sobre as barreiras, né? Quais são as barreiras de acesso e permanência de pessoas com deficiência no ensino superior? E aí eu faço um recorte a partir das experiências que eu tenho feito na Universidade Estadual de Londrina e em outras universidades, né, que eu tenho trabalhado com a formação de professores e com os estudantes que estão em processo de formação inicial. Então, as barreiras, elas são identificadas de diferentes formas. Então, quando eu falo de quais tipos, né, de barreiras, a gente começa a olhar para o próprio planejamento da universidade e a organização dos recursos e serviços. Quando a Rosângela traz a provocação, né? Como você enxerga as pessoas com deficiência? Como você entende, né, as pessoas com deficiência? Como você identifica, né? Então, dentro dessa identificação, dentro desse reconhecimento que a universidade, ela também é um espaço que ela precisa reconhecer essas pessoas com deficiência, a gente olha para o planejamento e vai entender assim, como que é feito? Como que acontece, né? Então, normalmente, as universidades, elas criam, né, os núcleos de acessibilidade. Então, vocês vão perceber, vocês
né, conseguem identificar que em diferentes universidades, esses núcleos de acessibilidade é que vão dar esse amparo para o planejamento, para a organização de recursos e de serviços. A partir desse núcleo de acessibilidades, para as pessoas que se autodeclaram, né, ou que no momento em que vão passar por o processo de seleção, seja pelo vestibular ou seja por outro tipo de processo de seleção, ela declara que ela é uma pessoa com deficiência. Então, as universidades, elas fazem, né, o levantamento com base nas pessoas que declaram, né, como pessoas com deficiência. Mas, para além disso, né, como que a gente identifica, né, como que esses núcleos podem trabalhar com mais propriedade sobre a comunidade acadêmica, sobre a comunidade universitária, né? Além da identificação dessas pessoas por alto, né? Mas como que isso pode ser em a fundo reconhecido dentro dos cursos de formação? E aí, quando a gente para pensar, dentro também dos cursos de formação de professores, né? Como que a gente pode trabalhar com afinidade? Como que a gente pode promover um diálogo, né? Então, a gente começa a se questionar. E aí eu provoco vocês também, né? A se perguntarem, né? Como tem sido esse processo dentro da universidade que vocês estão? Né? Como que essas pessoas estão dentro da universidade que vocês estão? Né? E aí, essa promoção da acessibilidade, ela vai acontecer em diferentes esferas. Então, ela pode acontecer desde a promoção pela acessibilidade arquitetônica, ela pode ser uma promoção a partir da acessibilidade nas comunicações, nos sistemas de informação. Esses núcleos, eles oferecem esse atendimento especializado, eles oferecem um suporte. Como que os professores podem lidar de maneira geral com a promoção da acessibilidade para os seus alunos, né? Então, dentro da esfera escolar, a gente tem as salas de recursos, né? Dentro da esfera da universidade, a gente tem os núcleos de acessibilidade. Mas como que esse trabalho pode ser aprofundado e promovido com efetividade? Porque quando a gente identifica as barreiras, a gente procura superar elas, né? Então, quando a gente identifica as barreiras arquitetônicas, né? Então, talvez seja as barreiras que a gente consiga rapidamente trabalhar. Então, precisa fazer a construção de uma rampa, ou precisa acontecer uma sinalização dentro do espaço, né? Então, isso talvez seja algo mais rápido, ou não. Mas, como que acontece essa identificação? Ela é única por pessoas que trabalham diretamente com acessibilidade, ou ela envolve a comunidade acadêmica, ela envolve a comunidade que está ali envolvida? Por que eu falo isso? Porque a geografia, ela tem, né, como ciência, a característica de identificar os espaços, de trabalhar com os espaços, né? A ciência promove, né, dentro do espaço acadêmico e dentro do espaço escolar, ela pode promover uma identificação do que acontece no espaço. E como que a gente pode trabalhar, isso é uma outra provocação, identificar os espaços a partir de uma perspectiva acessível. O que é a acessibilidade? Né? Além das barreiras arquitetônicas, quais outras barreiras dentro dos espaços geográficos que nós podemos identificar para daí tentar superá-las, né? Além disso, a gente identifica, né, na comunicação e nos sistemas de informação, a própria construção da comunidade acadêmica. Como que essa comunidade acadêmica, ela identifica as pessoas com deficiência? Como que é a comunicação?
né? Como que ela tem acontecido? Existe aí, a gente percebe que ao longo do processo de trabalho junto com os núcleos de acessibilidade, que o planejamento e a organização dos recursos, eles envolvem ações que vão diretamente influenciar na vida do acadêmico, né, da pessoa com deficiência. Mas tem outras questões que sobressaem, como, por exemplo, as barreiras atitudinais, né? Então, qual é o grande conflito ou a grande questão quando um professor, né, seja ele de geografia, seja ele até de outra ciência, ele se depara com um aluno com deficiência dentro do seu espaço, né, dentro da sua sala de aula? Como que ele lida com essas questões? Como que ele pode trabalhar essas questões, né? Num processo de acolhimento? É num processo de organização de recursos? É num processo de organização dos serviços, né? Então, essas questões, elas precisam ser indagadas para que a gente possa observar o nosso espaço de vivência, o nosso espaço acadêmico, o nosso espaço dentro da própria cidade e entender como que acontece essa promoção de acessibilidade. Para além disso, as barreiras, né, que são identificadas tanto no espaço escolar quanto nos espaços acadêmicos, está em torno dos materiais didáticos e pedagógicos, né? Então, quando o professor ele se depara lá com um aluno que foge, né, do seu padrão de normalidade, ele costuma se questionar: nossa, mas como que eu vou dar a minha aula agora? Como que eu vou trabalhar, né? O que eu preciso? E aí vou fazer um recorte que durante o nosso trabalho, acho que a Tamara vai se lembrar, durante o nosso trabalho dentro do Labitat, o curso de geografia se deparou com uma aluna que tinha deficiência visual. E aí essa aluna, ela precisou de um acompanhamento direto, né, de monitores. Claro, ela teve ali o seu laboratório, né, o nosso laboratório, à disposição, né, para trabalhar intensamente. Mas e quando a gente não tem esse espaço? Quando a gente não tem esse local para discutir, para ampliar, para dizer quais são as melhores formas de construir materiais didáticos e pedagógicos, né? O que o professor pode fazer? Né? De que forma que o professor pode lidar com essas circunstâncias, né? A gente coloca que o primeiro momento aí é conversar, né? Estabelecer um diálogo com o seu aluno. Trazer quais são as características, quais são as limitações desse aluno, né? Não no sentido do capacitismo, como a Rosângela citou, de trazer ele somente pela deficiência dele, mas entender que ele também pode ter possibilidades, né? Então, se ele está ali no espaço, se ele ocupa aquele espaço, ele precisa ter instrumentos e relações que tragam autonomia e independência. E isso tudo é construído a partir da identificação dessas barreiras, né? Dessas questões e dessa comunidade. E aí tem uma outra experiência que é mais recente, né? Que é a minha experiência dentro da Universidade Estadual de Londrina, em que a gente está com um projeto já em fase de fechamento, em que a universidade ela tem o seu núcleo de acessibilidade. O seu núcleo de acessibilidade, ele trabalha a partir da identificação, da autoidentificação, né, dessas pessoas com deficiência, e que ele tem desenvolvido, aí junto com essa pesquisa, a gente tem desenvolvido o levantamento de como está a acessibilidade e a mobilidade dentro da universidade. E aí a gente identificou uma série de questões em que, claro, a acessibilidade arquitetônica foi a que primeiro surgiu, mas aí dentro da aplicação de entrevistas,
dentro das rodas de conversa com os professores e com as pessoas com deficiência, foram surgindo as outras barreiras. Então, foi surgindo, né, a própria questão da barreira atitudinal dentro da sala de aula, do reconhecimento que os professores precisam ter sobre os seus alunos, a identificação desses alunos, e aí como que pode ser feito o trabalho direcionado para eles. E aí o núcleo de acessibilidade desenvolve tanto no âmbito dos acadêmicos, né, do convite aos acadêmicos para participação em rodas de conversa, para o acompanhamento dos acadêmicos mais próximo, né, do núcleo. Então, os acadêmicos, além desses encontros, eles têm um espaço de debate, um espaço em que eles têm uma assessoria, né, com pedagogo, com psicólogos, dentro do NAC, e esse convite aos professores para também participar desse movimento. Porque qual é a maior queixa, né? A queixa dos professores quando estão em sala de aula, você, eu nunca tive um estudante com deficiência. E agora, o que eu faço? Né? Como que eu devo proceder? Como que eu devo pensar ele, né? E aí a gente tenta trazer essas características, tenta trazer as possibilidades para o desenvolvimento de um trabalho em que realmente tenha efeito. Porque daí vem de encontro com a questão de um monitoramento sistemático e o desenvolvimento de pesquisa. Então, isso é uma pesquisa que foi um recorte que trouxe à tona a questão da acessibilidade e da mobilidade. E aí tem acontecido algumas mudanças, né, no sentido de adaptação arquitetônica. Então, hoje o campus, né, ele está passando por um processo de reforma, né, a partir da prefeitura. Então, o campus está sendo colocado rampas em todo o seu calçadão, porque ele tem uma característica comum dos prédios serem distribuídos, né, mais horizontalmente. Então, a gente tem um calçadão que ele percorre toda a universidade. E dentro desse calçadão tem alguns lances de escadas, a própria acessibilidade ao restaurante universitário. Então, o restaurante universitário é um prédio mais novo, é um prédio mais recente, então ele já sofreu toda a adaptação, ele tem piso tátil, ele tem rampas de acessibilidade, e já essa outra parte, que é uma parte mais antiga, ela está passando agora por esse processo para que possa acontecer, né, essa acessibilidade arquitetônica. E aí, esse monitoramento, né, sistemático, como que ele pode ser desenvolvido? Porque, às vezes, a gente observa as mudanças arquitetônicas e pensa que elas, por si só, vão resolver as outras barreiras. Então, a gente tem rampas, a gente tem piso tátil, a gente tem elevador, né? Então, a gente tem várias mudanças. Mas, de fato, será que isso é efetivo na vida do acadêmico? De fato, ela é efetiva na vida do estudante? Então, esse monitoramento sistemático, ele precisa acontecer para que a gente possa fazer a mensuração da efetividade das mudanças. Porque, às vezes, a gente encontra discursos, né, de que a lei ela foi implementada, é uma lei, então isso está ali acontecendo, mas e a efetividade, né? Será que realmente acontece? E aí, o segundo momento, né, o segundo recorte aí, em torno do diálogo entre a formação inicial e continuada de professores. Então, a gente tem dois grupos, né? A gente tem o grupo que está em formação inicial, e aí a gente
pergunta-se, né, como que está acontecendo essa formação inicial, quais são as barreiras, né, que são encontradas dentro da formação inicial, para que tenha-se uma discussão sobre quem são as pessoas com deficiência, como que essas pessoas elas querem ser incluídas, porque muitas vezes a gente tem uma prática que parece ser efetiva, mas a gente não pergunta se a pessoa, de fato, se sente incluída naquela prática, ou se sente parte daquela comunidade, ou se sente autonomia dentro do trânsito daquele espaço, ou se sente independente, né? Sem o reparo, ou sem ter alguém ali, né? Então, esse diálogo, ele precisa ser estabelecido, porque a efetividade, ela depende, né, desse diálogo e até o próprio monitoramento sistemático, porque você fazer um monitoramento só sobre o que mudou, não sobre como as pessoas que utilizam também sentem um impacto, talvez fique um pouco vago, né? Não tem ali um efeito realmente direto. E aí, quando a gente pensa, né, nesses espaços de diálogo e nesses espaços que é a formação inicial, né, de professores, a formação acadêmica, né, de outros cursos também, a gente faz o recorte para a formação de professores, mas como que a sociedade em geral, né, né, entende essa questão das pessoas com deficiência. E aí vem muito de encontro com a questão do modelo social, né? A Rosângela falou muito bem que o modelo social, ele vai buscar que a sociedade entenda essa pessoa, e não essa pessoa, né, com deficiência alcance, né, o padrão ali de normalidade, né, ou esteja escravo, né, de estar ali próximo de uma normativa. E isso só pode ser feito e construído e dialogado dentro dos espaços de formação, tanto inicial quanto de formação continuada de professores. Quando a gente vai discutir, né, essas questões lá na escola, quando a gente vai buscar discutir essas questões dentro dos espaços escolares, a gente tem várias, né, perspectivas, porque, pelo menos aqui no Paraná, a gente tem trabalhado, buscado trabalhar com essa construção, né, de um diálogo, para que o professor que esteja lá em sala de aula reconheça, né, o seu aluno, reconheça as particularidades do seu aluno e trabalhe dentro das suas possibilidades, e não simplesmente a partir de um trabalho que seja normativo ou que seja impedido, né, pelas questões de que eu não posso trabalhar, eu não tenho condições, eu não tenho formação para isso, né? Porque às vezes a gente escuta muito isso, assim, mas eu não tive uma formação para trabalhar com essas crianças, né? Eu não tive uma formação para trabalhar com esses jovens. Mas o que impede, né, da gente ter uma formação continuada e entender qual que é a realidade? Acho que está tudo ok? Então, dentro das experiências, né, que eu tenho vivenciado, dentro desse processo de formação de professores, dentro dos cursos de formação continuada, dentro do próprio estágio supervisionado, né, entre a formação inicial e o contato que os professores, que os futuros professores de geografia irão ter, né, dentro dos estágios, a gente busca trazer, né, essa formação, busca discutir essas questões que estão aí em evidência nas escolas e transformar esses espaços em espaços de diálogo com os professores que já estão lá, os professores regentes. E aí a gente também busca
discutir a partir da perspectiva geográfica, né, os professores de geografia, como que a gente pode discutir, como que a gente pode apresentar, como que a gente identifica o espaço geográfico dentro da sua dinamicidade, dentro dos seus recortes, dentro dos seus grupos sociais e culturais, esse diálogo entre a comunidade que se forma para a diversidade, para a compreensão de que as pessoas com deficiência também fazem parte do espaço geográfico, as pessoas com deficiência também precisam de mobilidade, as pessoas com deficiência também precisam ser ouvidas, né? Precisam ter ali o seu momento de fala, o seu momento de identificação. E aí, nesse discurso, nessas possibilidades, e a partir dessas experiências, a gente tem refletido que alguns caminhos, eles são possíveis. É claro que cada realidade, cada universidade, vamos tratar assim, ela tem as suas características próprias, ela tem, né, a sua história, ela tem o desenvolvimento, né, das suas atividades, pensando, né, os diferentes grupos. E aí, essa experiência que a gente tem tido dentro da Universidade Estadual de Londrina nos fez pensar que a política de inserção, né, ou a política de cotas, ela é uma política recente. Ela é uma política que ela demanda ainda um maior espaço de tempo para que a gente possa construir uma comunidade acadêmica inclusiva. E aí também vem uma outra provocação, né? Que quando a gente traz esses espaços, quando a gente pensa esse diálogo, quando a gente pensa a construção de uma comunidade acadêmica inclusiva, que comunidade que nós estamos falando, né? Olhem para a comunidade acadêmica de vocês. É uma comunidade acadêmica inclusiva? Quais são as ações, né, que têm acontecido? Quais são as ações que não têm acontecido, mas que poderiam acontecer para a construção de uma comunidade acadêmica mais inclusiva? E aí, acho que vale a pena a gente também citar que a diferença, né, entre a inclusão e a integração, né? Porque muitas vezes a política ela cobra um processo que integre essas pessoas. Mas e de fato a política, né, na perspectiva inclusiva, ela acontece? E isso depende muito dessa construção dessa comunidade acadêmica. Aí volto novamente no meu recorte, né, na minha prática. A gente conseguiu perceber que a própria pessoa com deficiência, dentro da sua fala, dentro do seu discurso, quando a gente foi fazer algumas entrevistas, né, e perguntar para os acadêmicos assim, olha, qual que é a sua dificuldade do seu trajeto que você faz da sua casa até a universidade? E aí eles muitas vezes não identificam a dificuldade, porque eles já estão num processo de dependência de outra pessoa, né? Então a gente fala assim, tá, mas o ônibus ele é acessível? Você consegue pegar o ônibus próximo da sua casa e chegar até aqui? Ah, já fiz esse trajeto, mas eu venho de carro, então o meu irmão me traz, ou o meu pai, né? Então, a dependência, a independência, ela fica ali num processo da própria identidade da pessoa. Quando a gente faz o questionamento sobre como que é a vida acadêmica, né? E aí, dentro das entrevistas, foram aparecendo lá os recortes das vivências. O professor já teve um problema na hora de divisão dos grupos, né? Então, a aluna com deficiência visual estava em sala de aula e aí foi passada uma atividade e o professor pediu para que se dividisse em grupos, né? E aí ela ficou lá por último, porque
ela não viu que os grupos, né, não tem visão, os grupos se formaram, e aí ela ficou de lado. E aí depois é que o próprio professor identificou que ela ficou sozinha, e aí pediu, olha, a pessoa ficou sozinha, né? Como que a gente integra? Então, dentro dessas questões, dentro desse convívio, a construção de uma comunidade acadêmica vai no despertar também de você olhar para o outro, né? De você perceber a diferença do outro. Não no sentido de, olha, ele é diferente, ele não pode andar comigo, né? Mas reconhecer a diferença. Né, trazer a diferença como algo que é parte da comunidade, que não é a marginalização, né? Então, nesse exemplo, ficou claramente numa prática o quanto a pessoa com deficiência ela é marginalizada dentro de uma dinâmica que é comum, né? É comum em sala de aula, né? Principalmente na universidade, você, olha, forma em grupos e vamos trabalhar a partir dos grupos. E aí, dentro desse movimento, a pessoa ficou ali excluída. E então, dentro dessa construção de uma comunidade acadêmica, vai essa outra provocação, né? Como que está a sua comunidade acadêmica nesse momento? E como que a gente pode construir uma comunidade acadêmica, né, inclusiva? Como que a gente pode pensar isso, né? As experiências e o reconhecimento das diferenças nos espaços geográficos. Então, a gente consegue perceber que quanto mais experiências nós vamos vivenciando, quanto mais a gente vai reconhecendo essas diferenças dentro dos espaços geográficos, né? A gente vai construindo, a gente vai dando força, a gente vai trazendo os elementos, a gente vai caracterizando os nossos espaços geográficos, os nossos espaços de vivência, né? Então, quando a gente trata do nosso próprio grupo social, e aí é bem comum, às vezes, a gente se questionar, né? Fazer esse reconhecimento. Qual grupo eu participo? Quais são os grupos que eu participo? Normalmente, a gente participa mais de um grupo, né? A gente tem o grupo, a comunidade que está ali na universidade, a gente tem uma comunidade nos nossos espaços de trabalho, a gente tem uma comunidade em outros espaços, né? Seja na igreja, na rua, né? Em outras possibilidades, e o quanto eu participo desses grupos, né? E do que é formado esses grupos dentro desses espaços geográficos. Então, esse reconhecimento, para quem trabalha, né, diretamente com a geografia, ele nos dá a capacidade de experienciar. E nesse experienciamento, nesse olhar geográfico que a gente precisa ter, a gente vai reconhecendo as diferenças. A abertura de caminhos, né, para propiciar a igualdade de oportunidade às pessoas com deficiência. Então, a gente fala, né, dessas pessoas, a gente discute com essas pessoas, né, tenta trazer esse diálogo, mas qual é a abertura desses caminhos? Como que ele pode acontecer? É só via legalmente? Será que os caminhos para a gente trazer as oportunidades e uma sociedade mais igualitária, será que a gente precisa só das leis serem cumpridas? Porque se a gente for se perguntar, existem várias políticas, né, públicas, existem várias leis ao longo da história, né? A gente foi avançando muito legalmente, só que e na prática, né? E nos espaços de vivência, e no nosso dia a dia, e, né, nas nossas experiências, né? Como que isso acontece? A gente reconhece essas oportunidades, né? A gente trata as pessoas com deficiência com igualdade, né? A gente tem esse olhar, a gente tem essa apuração. Então, dentro das possibilidades, é um processo de construção de várias questões, de vários caminhos, que vai levar
o fortalecimento de uma comunidade acadêmica mais inclusiva. E aí, as experiências concretas, né? A gente, às vezes, se depara com assim, porque eu tive uma experiência ruim, né? A pessoa retrata, ela fala, porque eu tive uma experiência que não foi, foi muito preconceituosa, a experiência foi muito, né? E aí, dentro dessas experiências concretas, a gente reflete sobre as possibilidades. Porque quando a gente trata das experiências ruins, é claro, né? A gente vivenciou, é uma marca que está ali. Mas como que a gente também supera essas barreiras, supera essas experiências e busca por experiências que são concretas e vivenciadas de uma maneira positiva? Então, a construção de uma comunidade, ela se depara com várias evidências, né? Então, quando eu trago um pouco do resultado dessa pesquisa, né, que já está em fase de finalização, a gente percebe que, às vezes, a pessoa com deficiência, dentro das entrevistas, isso apareceu, ela passa por uma experiência capacitista, mas que ela própria não identifica isso. Ela passa por uma questão, por uma barreira atitudinal, mas ela própria, ela não se depara com isso. Então, um exemplo, né? Tenho uma acadêmica que ela faz alguns experimentos num laboratório de química. Então, esses experimentos, eles dependem de outra pessoa para serem feitos, né? E aí, a construção deste laboratório, né? A formação desse laboratório com o técnico para que ela conseguisse exercer, né, ou exercitar ali a sua prática, precisou de várias experiências concretas não positivas para se chegar às experiências positivas. Então, estabelecer uma comunidade que dialoga, estabelecer uma comunidade que entenda, que busque entender quais são as características dessas pessoas, o que elas necessitam, isso fortalece os caminhos, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, mas não tem um modelo específico de sucesso? Não tem, né? A gente não tem uma receita de grande sucesso. A gente tem caminhos que vão sendo seguidos, que possibilitam experiências não muito positivas, ora experiências positivas, mas que vai sendo fortalecido, né, pela formação de uma comunidade, por uma comunidade que dialoga, por uma comunidade que pensa, né, em propiciar cada vez mais a igualdade de oportunidade às pessoas com deficiência. Então, a gente pode ter vários modelos que são de experiências concretas positivas, que podem ser repensadas e podem ser aplicadas em outras realidades. Isso sim a gente tem de possibilidade, mas a gente não tem um modelo único, né? Então, a diferença nos possibilita pensar diferentes possibilidades e diferentes possibilidades que podem dar certo em diferentes realidades. E aí, puxando um pouquinho, né, para a questão da geografia, isso nos traz uma especificidade muito rica, porque a geografia permite que os seus professores de geografia, que os seus geógrafos, trabalhem com as particularidades dos espaços, né? Construa possibilidades, identifique os elementos que estão aí no espaço geográfico a favor de uma comunidade mais igualitária. Então, são questões que a gente lança, a gente pensa, porque a geografia, ela nos dá essa possibilidade. Então, às vezes, eu costumo dizer assim, olha, pode ser que a geografia seja até mais, tenha até mais capacidade, tenha muita propriedade para discutir a construção de uma comunidade acadêmica inclusiva. Porque nós recebemos uma formação teórica e prática
de olhar para as diferenças nos espaços geográficos, considerar o tempo, considerar a história, considerar a formação dos grupos sociais e considerar as diferenças culturais. Quando eu toco no ponto das diferenças culturais, e aí eu trago os recortes, né, da minha prática, é para justamente dizer assim, olha, tem pessoas, né, tem comunidades, como eu sei que aí em Florianópolis tem uma comunidade muito forte e tem uma comunidade que pensa com muita propriedade a inclusão, né, que tem uma discussão muito própria. Uma outra questão que eu já encontrei aqui no Paraná, dentro das minhas vivências, que não é uma comunidade que está tão forte, mas é uma comunidade que tem se fortalecido, que tem buscado, que tem, né, discutido. E aí, claro, depende muito, né, da implementação desses grupos dentro das universidades. Por isso que eu trouxe o recorte da política de cotas, né, por ser uma política mais recente, e a própria ocupação desses espaços, né, pelas pessoas com deficiência. Então, quando você vê a política, quando você vê a abertura, você entende que as pessoas podem ocupar esses espaços, né? E elas, de fato, elas estão cada vez mais ali ocupando esses espaços. Precisamos de mais efetividade? Precisamos, mas também precisamos de um monitoramento sistemático, porque só construir ou só implementar a política não dá garantia da permanência, né? Então, é importante falar sobre isso, porque a permanência também é um fator determinante, porque senão dá o sentido assim, olha, existe a política de cotas, a política está sendo praticada, existem os núcleos de acessibilidade, os núcleos de acessibilidade buscam dar suporte para essas pessoas, mas o suporte, ele está sendo suficiente, né? A comunidade está sendo pensada dentro dessa perspectiva inclusiva, né? Porque há permanência, há uma inserção posteriormente no mercado de trabalho, né? Como que isso tem acontecido? Então, isso são campos que podem ser experienciados, né, de forma concreta, e é um campo, né, que precisa ainda de muito debate, de muita identificação, de muitos elementos ali que fazem parte e que são importantes para que a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva, né? Uma sociedade que, de fato, reconheça as suas diferenças nos espaços geográficos. Bom, fico aberta para os questionamentos, acho que teve algumas provocações aí, teve algumas questões que nos fazem pensar bastante, e estamos para dialogar. Deixa eu retirar aqui. Obrigada, Leia. Trouxe muitas coisas, muitas. Eu fiquei pensando, foram muito assertivas nas falas, complementou muito bem, né, a questão da... Sim, sem combinar. Sem combinar. Eu acho que muito bacana, e como vocês trazem a questão das políticas públicas e tudo perpassa por um olhar também inclusivo do professor, né? Acho que fiquei muito tocada com a questão da formação continuada, porque se a gente fala, o discurso de não termos formação entrou muito, tanto eu vejo na educação básica, quanto vejo também no ensino superior, né? Não tive uma formação. E como é importante a gente, enquanto professor, estar sempre em formação, né? Eu trago reafirmando essa necessidade da formação. Professora Rosângela? Eu quero primeiro dar um oi especial, né, para a Leia. Eu não tinha conectado que era você que ia estar aqui. Foi uma surpresa maravilhosa. Nossa, muito bacana. Acabei de mandar mensagem para as diretoras lá da IBIAS. Vocês não sabem com quem que eu estou aqui numa roda de conversa? Com duas pesquisadoras, né, lindas, que estiveram lá contribuindo de maneira tão valorosa
com o trabalho da escola, porque essa comunicação, né, essa troca entre academia e escola, ela favorece esses dois ambientes, e é fantástico. Leia, te ouvindo falar, nossa, o pessoal da geografia tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque se olha, se tem como objeto de estudo, de trabalho isso, o que a gente precisa mesmo é remover essas barreiras atitudinais, porque elementos para fazer a transformação, a própria formação inicial dá. Né? Então, muito bom te ouvir, muito feliz de poder estar compartilhando com vocês duas esse espaço. E deu super certo a nossa fala. Gente, não foi combinado, mas o universo conspirou. Não, a Tamara mediou, vamos ser justas. Foi muito assertiva na escolha das palestrantes. Eu fiquei muito tocada com a questão de comunidade acadêmica inclusiva que a Leia trouxe, algo que para mim é bem novo. E a provocação, né? O quanto a nossa comunidade acadêmica é inclusiva e a responsabilidade que a gente tem também, né, enquanto professores e pesquisadores, em contribuir nessa comunidade acadêmica inclusiva. Esse tema é algo que me encanta muito, né? São 14 anos de pesquisa na área de educação inclusiva. A professora Rosângela falou seus muitos outros anos de contribuição. A professora Leia também tem toda uma trajetória na educação inclusiva, na educação geográfica inclusiva. E é tão bom poder partilhar esse tempo e espaço com vocês, né? Mulheres que estão fazendo a diferença em seus campos de pesquisa, que estão fazendo a diferença na sociedade como um todo, tornando ela mais inclusiva, trazendo novas possibilidades. Então, isso é algo que me toca muito, assim, como em comunidade, mesmo distante aqui fisicamente, mesmo com caminhos muitas vezes que se cruzam e vão se distanciando ao longo da trajetória, a gente vai encontrando aos passos de formiguinha um jeito de transformar a educação, de transformar pessoas, né? Pensando na potencialidade das pessoas em transformar o mundo, como já trazia o Paulo Freire. A Kelly está trazendo ali um agradecimento, foi muito bom entender melhor sobre esse assunto. E acho que todo espaço a gente tem que reivindicar, né, gente? Pensando na importância da educação inclusiva, a gente tem que ocupar todos os espaços e abrir caminhos para se discutir e fazer parceria com as pessoas com deficiência, porque a gente não pode falar por nenhuma pessoa, é uma discussão de diversidade, de respeito à diversidade. E a importância da gente criar esses espaços de discussão. Eu agradeço muitíssimo, professoras, por estarem aqui, por disponibilizarem o tempo de vocês. Não havendo perguntas, mas também fica o contato das professoras, acredito, né, para interlocuções futuras. A Júlia perguntou sobre deixar a apresentação, a gente pode disponibilizar depois, né? As professoras já haviam encaminhado. E agradeço muitíssimo, depois passo para vocês, depois tem os informes finais do LPGEL. Ok, abri meu microfone, então vamos lá, gente. Dá uma boa noite e termino, né, esse dia assim com bastante satisfação no coração por esse encontro. Que as nossas provocações, né, que as nossas provocações sejam acolhidas aí nos corações de todo mundo, porque a gente vive esse tempo histórico também, da gente poder criar deslocamentos conceituais, né, da gente ir se desconstruindo enquanto pessoas capacitistas que somos, sexistas, machistas, etaristas, tudo isso, né, não tem como a gente não ser. E a gente precisa, para poder promover a mudança, primeiramente se reconhecer. Né? Então, as reflexões, o que a gente trouxe para esse grupo, para quem for assistir isso posteriormente, são elementos para você pensar como isso vai fissurar, né? Como isso vai desalojar, como isso vai te deslocar e qual o contributo que você vai poder deixar para a humanidade. Eu sempre costumo pensar assim, ó, vamos ser aquele professor que a gente gostaria de ter tido, né?
Ou vamos pensar naquele professor que a gente teve, que a gente gostava muito, vamos se aproximar dele. A gente tem boas referências, todo mundo tem, mas principalmente a gente poder se olhar e a gente se entender nesse processo, né, de reconstrução. Então, um beijo grande, obrigada pela oportunidade, principalmente pelo encontro. Bom, agradecer mais uma vez, como é bom estar de volta, né, a essa casa. Eu acredito, assim, que as experiências, né, do nosso tempo, né, a Rosângela, muito mais no ensino básico, né, trabalhando aí na rede há bastante tempo, a Tamara e eu que nos cruzamos aí durante um bom tempo no laboratório e desenvolvemos as nossas pesquisas sempre nesse sentido. E também, assim, pessoal, eu estou numa continuidade, porque eu também não tive isso no meu processo de formação inicial, a gente se tornou isso um tema de pesquisa, né, com toda, igual a Rosângela falou, com todas essas mudanças que está nos fazendo refletir e mudar mesmo, né? Então, a gente é um grupo, assim, que tem trazido isso com cientificidade, com pesquisa, com elementos ali que... E eu estou aí, a Tamara também, né, estendendo já a nossa formação inicial e continuada nesse pensamento. Então, não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas é um trabalho muito satisfatório para quem está envolvido com as questões do ensino, com quem pensa sua formação, né, com quem pensa em ser um professor, né, o professor que gostaria de ter, né? Então, eu acho que é por esse caminho que a gente vai trilhando aí. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou estar presencialmente aí em outubro no IMPEG, né? O IMPEG Sul, então espero encontrá-los todos pessoalmente e que a gente possa continuar aí trocando figurinhas, trocando experiências, trocando as nossas vivências aí dentro dessa educação geográfica inclusiva, né? Que nos fortalece sempre. Obrigada, Tamara, obrigada a todos que estão aí presentes. Rosângela, muitíssimo obrigado, Revela, e dividir esse momento com você. Eu agradeço vocês e agradeço ao UEPGEL por ter aberto essa oportunidade para a gente discutir, principalmente a nossa coordenadora, a professora Rosa, que acolhe todos os orientandos, os pesquisadores que fazem parte dessa comunidade que é o LEPGEL, e a todos os meus colegas de LEPGEL também que estão aqui nos assistindo hoje. Agradeço a participação na nossa roda. Agora a gente tem alguns informes. Você consegue colocar para a gente, Kelly? Sobre as rodas, sobre o IMPEG, que a professora Leia falou, que é um evento que a gente está organizando ali na UDESC, Rosângela, o encontro de práticas de ensino de geografia. Então, essa foi a nossa 12ª roda de conversa do LEPGEL, Educação Geográfica, inclusive formação de professores. Aproveitem, gente, assistam, compartilhem. A gente teve a nossa lista de presença, que a gente tem um QR Code e também passou o link ali do formulário. Ele tem os certificados das rodas, a gente tem, para a gente gerar o certificado desse ciclo completo, é importante a gente ter 75% de presença nos nossos encontros. E, como eu falei, sediaremos o 5º IMPEG Sul e o 23º SINGEL, o IMPEG, que é o Encontro de Práticas de Ensino de Geografia da região Sul. Vai ser conjuntamente com o Simpósio de Geografia da FAED e UDESC. O título desse nosso evento esse ano vai ser Saberes Entrelaçados na Geografia, Diversidades e Pluralidades. Vai acontecer 17, 18 e 19 de outubro, com oficinas, palestras, mesas temáticas. Está aberto ainda até o dia 31 a submissão de trabalhos, então venham participar com a gente, venham trazer suas pesquisas e construir esse espaço de trocas coletivamente. Sediaremos, então, na FAED e UDESC.
E essa foi a nossa terceira roda de conversa desse ano, né? Elas iniciaram lá em abril, com Geografias da África, em maio, Ensino por Investigação no Raciocínio Geográfico. Hoje falamos de inclusão, ensino de geografia, e a próxima será em novembro, tratando de um tema, de uma modalidade de educação, né, que é a educação indígena, e um tema super importante para todos os professores, não só professores de geografia. Vamos trazer essa discussão. Temos o nosso grupo de estudos do LEPGEL, que a gente se encontra para trocar, para discutir, para estudar, para contribuir com essa formação continuada que a gente tanto fala. E o texto que leremos, então, no dia 31 de agosto, agora, na quinta-feira que vem, à 1h30 da tarde, na sala 314, que é o nosso laboratório, é o texto Possível Reconfiguração dos Modelos Educacionais no Pós-Pandemia, da Bernadette Gatti. Ali temos o link para o texto e venham dividir com a gente, venham fazer essa troca. E curtam o LEPGEL nas redes sociais. Temos o nosso Instagram, temos o site, e tudo isso que eu falei para vocês está disponibilizado lá, essas informações. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, colegas. Será que a gente pode tirar uma foto, gente? Podemos abrir as câmeras? Eu não sou Vamos fazer o registro. Eu não sou muito boa com essas coisas, gente. A Kelly te ajuda. A Kelly dá todo o suporte tecnológico. Eu faço uma e envio para ti depois também. Vamos lá, então. Bom, eu tirei uma. Será que foi? Para mim foi, com certeza. Depois eu já te mando. Obrigada, prof. Temos nossa foto? Então, acho que temos o nosso registro, gente. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. E qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Forte abraço. Tchau.